primeira edição. Estamos chegando mais uma vez para trazer para vocês os pequenos e rápidos objetivos comentários sobre as principais manchetes desse que é o mais credibilizado, o jornal mais moderno, mais enxuto, mais objetivo, primeira edição, nessa semana que vai de 31 de outubro a 6 de novembro. As primeiras manchetes falam aqui, uma delas, lei não proíbe nomear em 2012. É um festival de concursos que vai acontecer, coincidindo na sua grande maioria, no ano que se aproxima, 2012. Vai começar a temporada de concursos públicos e a lei, nessa edição, em resumo dos certames previstos, o importante é lembrar que a legislação eleitoral não proíbe nomeação de concursados no ano eleitoral 2012. Então está aí, se você está querendo e sonha com o emprego no Estado, no governo, em qualquer esfera de governo, que na realidade há uma estabilidade, há muita tranquilidade de ser funcionário público, aliás, cargo que sempre foi motivo de honra para todos que galgaram um cargo público. Muito embora alguém ainda pense que emprego público é aquela sinecura, o nada faz. Pelo contrário, governo que se preza, valoriza seu servidor valoriza o seu importante emprego, é um cidadão, lá aquele grande mestre, publicista, Eli Meireles, sempre ele tinha uma conotação de que servidor público era um cidadão diferenciado. E como é? Porque ele é quem cuida dos interesses maiores da própria vida do Estado e do contribuinte. Se o Estado é uma fictio iuris, é uma ficção jurídica, o servidor público é a concretude do serviço público, ele é o próprio servidor. E Estado que apenas arrecada e não retribui ao contribuinte, então não é Estado nem na ficção, é apenas uma enganação. Portanto, ser servidor público é importante, temporada de concurso 2012, a lei não proíbe nomeação, mesmo porque você é concursado. Vai para o estágio probatório, 3 anos, etc. e tal, mas nunca sem maiores problemas. Mãos à obra, essa moçada, essa juventude que está aí, egressa das universidades, principalmente na área jurídica, administrativa e outras áreas afins, onde o Estado carece dessa mão de obra e que todos devemos ir para o serviço público com o intuito da seriedade, de fazer valer a dignidade de todos aqueles princípios constitucionais da moderna administração pública. Na outra aqui, sempre a primeira edição traz notícias das loterias. Uma aposta de Brasília que levou o prêmio de 2.900.000, quase 3 milhões de reais. A Mega Sena desse sábado. Ora, foram sorteados as dezenas, 150 acertadores da quina, hein? E cada um vai receber um pouco mais de 10 mil reais. Na manchete principal da primeira edição dessa semana, a corrupção custa 69 bilhões por ano ao Brasil, graças à impunidade. José Costa, um grande jurista alagoano, um homem também que já esteve na alçada política, ele critica, ataca fortemente nessa matéria da primeira edição o foro especial, o foro privilegiado, e a imunidade parlamentar, que no fundo, não passa de uma impunidade oficial. Ele diz aqui, ladrões do erário estão cada dia mais sofisticados e arrogantes, o que é uma triste verdade. E por falar nisso, o nosso Tribunal de Contas passando por um crivo de grandes escândalos. Já tivemos informação através das redes da internet, também de emissoras de rádio, de que já há prisão preventiva decretada de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Não sabemos se é um ou são 2 ou mais conselheiros também sendo questionados diante dos últimos escândalos bastante divulgados pela imprensa alagoana e em especial pela primeira edição, que está sempre trazendo tudo em primeira mão. Mais outra manchete aqui, paralisada a obra inferniza a vida de Cruz das Almas. A Praça Gangazumba está em escombros. Agora, essas obras que fazem parte de ações do governo, paradas há 6 meses por falta de recursos, a obra de reurbanização de Cruz das Almas está crucificando seus moradores. O impasse fecha as lojas e acarreta sérios prejuízos aos moradores e comerciantes. Quando se trata daquela obra que é de infraestrutura, de esgotamento sanitário, é do governo. Mas aqui, reurbanização da região e da praça Gangazumba em Cruz das Almas, aí diz respeito à prefeitura e a gente aqui faz um apelo à prefeitura para ver se conduz da melhor maneira possível, pelo menos se a obra não anda por falta de dinheiro da prefeitura,
que pelo menos deixe a rua livre, condicione da forma mais simples possível para que não haja esse drama vivido pela comunidade de Cruz das Almas. Com câncer na laringe, Lula faz quimioterapia. Foi uma notícia que surpreendeu a todos, mas Lula está aí recebendo os primeiros atendimentos, os primeiros exames já detectados e esperamos que haja um contornar desse problema, porque já foi diagnosticado, acreditamos, no momento de se tratar a tempo esse tipo de doença lamentável. Ele está bem e começa o tratamento de quimioterapia nesta segunda-feira. Dívida pública de Alagoas já beira a 8 bilhões de reais. É uma dinheirama e, sinceramente, é tirar sangue de quem está doente para dar a quem está com saúde. É o caso dos cofres pobres, maltrapilhos de Alagoas, que é um estado rico de belezas naturais, viável em todos os sentidos, mas infelizmente também encontra seus dramas, porque é uma economia sofrível de Alagoas. E aí o governo federal, sempre sangrando em nada menos de 42 milhões mês desses cofres depauperados de Alagoas. E é preciso que o governador Teotônio Vilela, que tem tentado, insista mais no sentido de fazer uma renegociação desses juros. É serviço da dívida. É aquela história também do ex-presidente Lula. Apregou pelos 4 cantos do mundo que o Brasil não devia mais ao FMI. E como deve. Ele pagava apenas e liquidava a fatura, dizendo que era um todo, mas apenas o juro do serviço da dívida. Essa coisa que parece muito, claro, mutatis mutandis aí, vamos às proporções de cada coisa. Claro que a dívida de Alagoas não se compara nunca à dívida do Brasil. Mas, mesmo assim, penaliza em muito a administração pública e, consequentemente, penaliza a todos nós, alagoanos, que queremos um Estado consolidado, nos dando a primazia de termos boa educação, boa saúde, segurança e tudo que tem direito o contribuinte que paga. Mas que, infelizmente, tudo é sofrido, tudo é sofrível e com essa coisa chamada dívida de 8 bilhões de reais, vamos ver se Teotônio Vilela, antes mesmo de que seu segundo mandato se encerre, ele tente, busque, consiga reduzir e amortizar pelo menos a metade essa dívida gigante para a nossa pequenina Alagoas. Proposta formal já foi levada ao ministro Guido Mantega, que é aquela figura bem tranquila, para não dizer fria, feita uma barra de gelo, mas quem sabe, observe, mesmo com todo o tecnicismo da burocracia federal, que olhe para a nossa querida Alagoas, que precisa quebrar essas amarras e partir para o crescimento e, consequentemente, para o bem-estar de todos nós. Assembleia Legislativa. Sindicato pede que Tribunal de Justiça feche ralo e destine recursos do plano de cargos e carreiras e salários do pessoal. É uma novela que ainda está no auge, mas uma novela tétrica, uma novela terrível, onde mais injustiças se faz aqui a servidores públicos que já lutam há tanto tempo, depois de tantas indas e vindas, aprovações por parte do próprio parlamento, da legislação, arcabouço jurídico, para dar aos servidores melhores condições, dignidades, não só de trabalho, mas dignidade de se ser servidor público aqui. O Hernando de Malta afirmando que, por questões de justiça e bom senso, o plano de cargo deve se sobrepor a gastos com comissionados. Por falar em comissionados, se o Ministério Público ficar de olho nesses setores todos, principalmente parlamento, como é o caso do município de Maceió, deve se extinguir cargo comissionado, porque os terceirizados já foram bombardeados, não sabemos se ao todo, extirpando esses tumores malignos que afetam a economia, afetam o orçamento dos poderes, e parece-me que o parlamento estadual também é um desses que vive aí os seus dilemas, com a gastança que fica em bastidores de gabinetes, os apaniguados, cargos de comissionado ou terceirizados, como queiram, e no fundo, fica o trabalhador, o servidor da casa, sem um salário condigno. O crivo está na Câmara Municipal e agora aqui, mais uma vez, o Tribunal de Justiça, claro, com a participação do Ministério Público, observando e tentando, quem sabe, colocar o ponto nos is desse problema que já se vai há algum tempo na Assembleia Legislativa com relação ao tratamento aos servidores da Casa de Tavares Bastos. Esporte também tem a granel aqui na primeira edição. Timão e Vasco lideram na reta final com 58 pontos. Aqui no futebol das Alagoas, a Asa continua ameaçado ao deixar Vitória escapar.
Agora, uma vitória que vem, eu torci como quem torce pela seleção brasileira ou por qualquer time das Alagoas quando joga lá fora. Eu torci muito pela camisa do alagoano Aldo Rebelo. Até que enfim deu certo. Os escândalos do Orlando Dias, que tem aquele nome de cantor da década de 40 lá para trás, e que infelizmente não conseguiu se sustentar, dizer que pediu o boné para ver como é que fica a sua honra, mas infelizmente os escândalos, uma ilha de escândalos. E aqui o Aldo assume, parabéns, boa sorte para o alagoano Aldo Rebelo, que estive com a irmã dele, Aninha, e mandei meu abraço, e aqui o meu desejo, estou na torcida ainda, continuando, não pela ascensão como já tivemos a vitória, mas a vitória da dignidade, da moralidade, porque afinal de contas Alagoas tem muito a prestar contas da nossa dignidade política lá fora, porque já foram tantos os escândalos na história da gloriosa estrela radiosa alagoana. Então, Aldo, você tem essa responsabilidade. Dilma Rousseff pede para você fazer uma verdadeira faxina. Você já começa exatamente pelo caminho certo. Primeiro, acabar com esse festival de ONGs. ONGs, claro, não são todas, e OCIPs também não, mas, pelo amor de Deus, aproveitam-se dessas entidades da iniciativa privada, as ONGs, organizações não governamentais, as OCIPs, para aquele trabalho de contratação de pessoal que sai muito mais caro do que um concurso, se assim é feito, com dignidade, com seriedade. E Aldo já começou a acabar com essas entidades periféricas, satélites da administração pública, principalmente nesse Ministério do Esporte. Acredito piamente que agora ele já é debruçado sobre os nomes que irão compor esse Ministério do Esporte. Já temos a informação de que, ao que tudo indica, um alagoano também vai compor a sua equipe, Eduardo Bonfim, que é do mesmo partido, e Eduardo é uma pessoa preparada, é um político sereno, e a gente espera que ele seja mais um a fazer bonito, a fazer com honestidade a administração desse dinheiro público do esporte. Nós estamos em véspera de grandes eventos desse país, Copa do Mundo, Olimpíadas, e o dinheiro é grande, é muito dinheiro para se aplicar nesse setor. E se não houver a lisura, a seriedade, infelizmente, teremos aí, além do desgaste econômico, financeiro, o desgaste moral, o que a gente torce para que isso não mais aconteça, principalmente sob a égide dos alagoanos. Gente, você está bem informado, a gente fica sempre torcendo também por você que lê primeira edição, já nas bancas, chegando primeiro na sua casa, você como assinante, e nas bancas, logo às segundas-feiras, cedinho, as primeiras e maiores notícias e informações para você que está sempre com a primeira edição. Fique conosco, hein? Fique com a sua primeira edição online também, nos acompanhando aí e lendo os nossos artigos sobre turismo na primeira edição do nosso blog. Gente, um abraço e vamos ficar ligados, hein? Até lá.